Olá, meu nome é Davi Rodrigues, eu sou estudante do quarto semestre do curso de Letras, Português e Inglês. Participo também do Programa Institucional de Iniciação Científica como voluntário. O nome da minha professora orientadora é Nari Hiroko Takaki e aqui embaixo, como você pode perceber, é o título do nosso projeto. Os objetivos da nossa pesquisa são de analisar o ensino médio através da Base Nacional Comum Curricular, que seria a BNCC. Ou seja, nós pretendemos investigar as bases epistemológicas do componente curricular de língua inglesa do ensino médio desse documento. Além disso, temos a intenção também de investigar os significados que estão presentes nesse currículo para entender não só os objetivos legislativos desse documento, mas também entender como e se os significados e os sentidos que estão implícitos interferem na formação cidadã e linguística brasileira. Esse trabalho ele se justifica porque é a partir de uma pesquisa como essa que nós podemos entender os intuitos e as intenções reais de uma reforma, que pode ser caracterizada também como política linguística ou educacional. Então é a partir também dessa análise que nós pretendemos contribuir com a formação de professores. Mais adiante nós temos a metodologia, que escolhemos ser de caráter documental, qualitativo e interpretativista. Além disso, apostamos na proposta do professor Ruberval Maciel de leitura horizontal, que prevê que a leitura de currículos deve estar voltada e situada ao contexto. Então, antes de discutirmos a análise e as conclusões da nossa pesquisa, pretendo discutir algumas coisas relacionadas ao ensino de inglês. Então, para que a gente abordasse o nosso paradigma teórico, que seria criticidade e cidadania, nós tivemos de escolher um conceito de língua e linguagem que abarcasse essas duas questões. Então, a visão escolhida foi de Bakhtin, que entende a língua e a linguagem em sua realidade social, ou seja, ele entende a língua como puramente ideológica e como uma prática social. Utilizamos também, então, dos postulados do letramento crítico, da decolonialidade e do pós-método. Mais especificamente sobre a BNCC, gostaria de frisar que ao longo da leitura nós encontramos diversos tipos de contradições, tanto em seu conteúdo quanto na forma estruturada do documento. Então, sobre as suas intenções e seus objetivos, o documento define que, além de ser um documento normativo, ele pretende definir quais as aprendizagens essenciais que todos os alunos da educação básica brasileira devem desenvolver ao longo dos anos. Então, sobre nossas conclusões, concluímos que a BNCC é completamente prescritiva, tecnicista e instrumentalista, porque existe um enfoque muito grande no desenvolvimento das habilidades e competências. O documento ele foi estruturado e construído apenas para definir esses dois elementos. E justamente por conta dessa característica, nós entendemos que esse documento se alinha às perspectivas capitalistas, porque o que fica implícito é que existe um anseio e um almejo de se formar trabalhadores minimamente capacitados para compor o ambiente de trabalho do que na formação de alunos críticos que possam colaborar mais ativamente na sociedade. Sobre a questão de língua e linguagem, a língua e a linguagem ela é definida no documento a partir de algumas questões muito positivas, como, por exemplo, a desterritorialização da língua inglesa e definem ela como mutável e viva. Entretanto, em uma das habilidades e competências, o que a gente encontra é o uso da abordagem comunicativa e da pedagogia crítica que contraria todas essas definições. Por fim, todas essas questões indicam que esse modelo da BNCC ele limita a formação de cidadã voltada ao ensino de língua inglesa. Mas o que o professor Ruberval Maciel diz sobre a reflexão do currículo é que nós não podemos deixar que o nosso olhar ocidental ele enxergue apenas as homogeneidades desse documento. Então, o que existe é um jogo de interpretações, como elabora Duboc, que diz que é o professor quem escolhe o que usar e o que não usar do currículo. Então, apenas alinhando todas essas questões da formação de professores, o que nós enxergamos como viável seria que a formação deve investir nesse desenvolvimento da subjetividade alinhado a uma consciência crítica. Porque é o professor que, quando faz o uso desses dois elementos, que guia o processo de ensino-aprendizagem. Bom, as referências teóricas usadas
nesse vídeo estão aqui. Espero que vocês tenham gostado e obrigado.